Olá, eu sou o Roberto. Bem-vindo ao curso de BR Office Base. Este curso tem por objetivo ajudá-lo a criar tabelas e formulários, bem como relatórios para usá-los em escritórios, residências ou outros ambientes comerciais. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Aprenderemos nesta aula como modificar as tabelas criadas e como adicionar exibições de tabelas ao banco de dados. Quando criamos tabelas no Base, alguns valores padrões são aplicados a elas, e nem sempre eles são adequados à nossa necessidade. Mas isso não é um problema, pois o programa nos permite realizar as alterações que forem necessárias. Algo que normalmente ocorre é que a largura das colunas não é suficiente. Vejamos como alterá-las. Dê um clique duplo na tabela Fornecedores para abri-la. Observe, por exemplo, o tamanho do campo endereço. Certamente não é adequado para este campo. Ele deveria ser maior. Vejamos então como alterar os campos para que fiquem com o tamanho correto. Clique nesta linha que separa um campo do outro e arraste até aqui. O Base também permite que alteremos o tamanho dos campos de maneira mais exata. Vamos fazer isso usando para o exemplo o campo Email. Clique com o botão direito do mouse sobre o campo Email. Escolha a opção Largura da coluna. Nessa janela, podemos alterar o tamanho da coluna digitando o valor que desejamos. Observe que a opção Automático está ativada. Isso faz com que o campo se ajuste automaticamente ao tamanho de seu nome e não ao seu conteúdo. Para poder definir o novo tamanho, é necessário que essa opção seja desativada. Clique aqui para desativá-la. Dê um clique duplo neste valor para selecioná-lo e posteriormente substituí-lo. Com o valor selecionado, basta substituí-lo pelo novo valor. Digite 5. Para confirmar, clique em OK. Muito bem, a coluna foi alterada exatamente para o tamanho que definimos. Faremos o mesmo com o campo Telefone. Clique com o botão direito sobre ele. Clique sobre a opção Largura da coluna. Clique aqui para desativar a opção Automático. Dê um clique duplo neste valor para selecioná-lo. Digite o novo valor 3. Clique no botão OK para confirmar as alterações. Perfeito! As alterações do tamanho dos campos dessa tabela foram concluídas. Já podemos fechá-la. Qualquer mudança feita na largura das colunas será salva automaticamente quando a tabela for fechada. Clique no botão Fechar. Outra modificação possível, mesmo depois de concluída a criação de uma tabela, é a do formato dos campos das tabelas. Clique na tabela Clientes para selecioná-la. Clique no botão Editar. Através da edição da tabela escolhida, você pode alterá-la da melhor maneira de acordo com os dados que ela conterá. Nessa tabela, por exemplo, existe um campo em que será inserido o telefone dos clientes. É possível escolher um tipo de formatação que acrescenta os parênteses ao número de DDD, por exemplo. Clique na opção Tipo do campo. Clique nesta seta para alterar o tipo do campo escolhido. Clique na opção Number. Clique neste botão para escolher o tipo de formatação. Basta escolher agora o tipo de formatação usada em telefones.
Caso tal tipo de formatação não esteja presente em sua distribuição do base, basta digitar parênteses, 2 pontos de interrogação, fecha parênteses, 4 pontos de interrogação, traço, mais 4 pontos de interrogação, que é um código de formato numérico no campo Código de Formato. Clique no formato indicado. Conclua a alteração clicando no botão OK. Perfeito! A digitação desse tipo de informação certamente será facilitada pela escolha do formato adequado para ele. Clique no botão Fechar. Clique em Sim para que as alterações sejam salvas. Apesar de ser possível fazer várias mudanças nos campos das tabelas, não se pode alterar a ordem deles. Caso queira mudar a ordem dos campos, ou até mesmo fazer com que alguns deles não sejam exibidos, existe a opção Criar exibição. Para conhecer seu funcionamento, clique sobre ela. O primeiro passo é escolher uma tabela como base para a criação da exibição. Dê um clique duplo sobre a tabela Fornecedores para adicioná-la. Perceba que a janela Adicionar tabelas não foi fechada. Isso acontece porque é possível criar uma exibição com campos de várias tabelas. Neste exemplo, utilizaremos apenas uma tabela, portanto, clique em Fechar. Na linha Campo, escolhemos os campos da tabela que queremos que sejam exibidos. A ordem original dos campos é código do fornecedor, nome do fornecedor, endereço, telefone e e-mail. Faremos com que a nova exibição seja composta apenas pelos campos nome do fornecedor e telefone. Clique nesta seta para escolher o primeiro campo a ser exibido. Nesta lista são exibidos os campos das tabelas escolhidas na janela Adicionar tabelas. Clique no campo Nome do fornecedor. Pressione a tecla Enter para confirmar a escolha do campo. Clique novamente nesta seta para ver a lista de campos. Clique no campo Telefone para escolhê-lo. Pressione a tecla Enter. Salvaremos agora a exibição criada. Clique no botão Salvar. Dê um clique duplo sobre o nome sugerido para selecioná-lo e substituí-lo. Digite Exibição Fornecedores. Clique em OK para confirmar. Já podemos fechar esta janela. Clique aqui. Note que a exibição das tabelas tem um ícone diferente das originais. Ao contrário das tabelas, é possível alterar a ordem dos campos das exibições, e da mesma forma que nas tabelas, também podemos acrescentar novos campos a elas depois de tê-las criado. Vejamos como. Clique em Exibição Fornecedores. Agora clique no botão Editar. Estamos novamente visualizando a exibição escolhida em modo de edição. Caso queira acrescentar novos campos a ela, basta repetir o processo feito anteriormente. Clique nessa célula para escolher o novo campo a ser exibido. Clique nessa seta para ver a lista de campos. Faremos agora com que o campo endereço seja exibido. Clique sobre ele. Pressione Enter para confirmar a escolha. Para alterar a ordem dos campos escolhidos, basta usar o movimento de clique e arraste do mouse. Clique sobre esta parte da coluna Telefone e arraste até aqui a fim de movê-la para depois da coluna Endereço. Perfeito! A ordem das colunas foi alterada como desejado. Já podemos fechar esta exibição. Clique aqui. Clique em Sim para que as alterações sejam salvas. Terminamos assim as explicações desta aula. Na próxima aula, aprenderemos a inserir dados nas tabelas criadas. Chegamos assim ao fim desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite ajuda de seu professor.
Clique no botão Teste de avaliação para verificar o seu desempenho. A partir de agora, você irá fazer uma série de exercícios práticos relacionados com a aula que acabou de estudar. Procure clicar no lugar certo, pois cliques errados são contados e, após um certo limite, a questão será considerada errada e você será enviado à próxima questão. Ao concluir os exercícios, você será promovido à próxima aula se conseguir uma nota igual ou superior a 7. Altere a largura da coluna e-mail para 5 centímetros. Resposta correta. Clique em Próxima para continuar. Edite a tabela Clientes alterando o tipo do campo Telefone de Text para Number. Resposta correta. Clique em Próxima para continuar. Inicie a criação de uma exibição que tenha como base a tabela Fornecedores e exiba os campos nome do fornecedor e telefone. Resposta correta. Clique em Próxima para continuar. Edite a exibição Fornecedores, acrescentando a ela o campo Endereço. Resposta correta. Clique em Próxima para continuar. Feche a exibição e salve as alterações. Resposta correta. Exercícios concluídos. Clique em Próxima para ver o seu desempenho. Parabéns! Você acertou todas. Clique em Finalizar aula para sair.